Então, galera, tudo bom? Quem fala aqui é o Flávio Fejoli, do Preparatório Impacto. Eu tô aqui com três grandes feras, assim, gente renomadíssima no meio, né, dos concursos. Parabéns aí, meus amigos, meus alunos especiais aqui, nossos alunos, né, mestre? O Matheus tá aqui, top de linha. Tá ali o Vinícius Aniceto. Aniceto. E tá aqui também o nosso professor aí, o mestre dos mestres da história, o guru dos gurus, o cara, meu irmão, influenciador de Paulo Coelho, todo mundo. Tá aí o Wesley, top de linha, gente maravilhoso. Wesley Cristiano, que veio pra somar, hein? Pra somar. Tamo junto. Gente, bom, esse é o nosso último podcast antes da prova da ESA, agora de 2021, cara. Antes da prova da ESA. Então, o nosso desejo aqui, o que é? O nosso intuito aqui, objetivo. É mostrar pra galera que vai assistir esse podcast aí, assim, o que eles podem fazer, o bizu de reta final, né? Não só questão de conhecimento, mas também questão emocional. Eu trouxe aqui o Aniceto e o Matheus Muniz, porque eles foram aprovados agora no Fuzileiro, né? E também no Aprendiz de Marinheiro. Mandaram muito bem e, detalhe, pouco tempo de estudo, porque realmente a rotina deles é muito forte aí, tá certo? Mas antes, vou começar aí com o nosso mestre aí, se apresentando. Fica à vontade aí, Wesley Cristiano. Antes de começar, eu quero trazer para os senhores um toque fundamental para a carreira. Alvorô, senhores, alvorô. Acordou? Vamos querer. Não tem mais como dormir, senhores. Começou desde ontem. Não existe na carreira, não existe na vida o ontem. Pra gente é o amanhã. E o intervalo entre o ontem e o amanhã é o presente. Então, o curso, o Fejoli, a instituição, os professores estão aqui simplesmente pelo um fato de realizar sonhos, participar da realização de sonhos. E o Impacto tem essa ideia, né? Essa ideia que vai além de só aprovar quantitativo. A nossa ideia, desde quando eu cheguei aqui, que eu fui recebido e senti ser recebido por um corpo, por uma família, é que vai além disso, vai além da sala de aula, né? Aqui, por incrível que pareça, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a gente não pode diferenciar o indivíduo pelo seu estado social, e sim pela sua condição verdadeira de querer. E quando eu falo para os meus alunos que eu tento trazer palavras positivas, como vai dar certo, vai e vença, porque isso faz parte de um processo. A aprovação, ela não começa no momento em que você pega o material para estudar. A aprovação começa quando você se convence que você tem a capacidade de conquistar os seus objetivos. E conquistar uma farda e conquistar essa autonomia não é só pelo fato de ter um status social, e sim pelo fato de vocês estarem alcançando muitas liberdades. São muitas janelas que vão se abrir, são muitas portas que vão se abrir. E contudo, essas portas que vão se abrir, essas janelas que irão se abrir, elas podem ser destinos tão maravilhosos na vida de vocês, destinos tão além do que vocês possam pensar, que vocês podem mensurar, como eu falei, as liberdades. Liberdade social, liberdade cultural, a liberdade familiar, não desvincular, em si, você trazer um conforto para tudo isso. Eu falo para os alunos, Fejoli, que quando eles estão sentados na sala de aula, eles não estão ali sozinhos. Tem muita gente em casa que, além de sentado, provavelmente estão com o joelho no chão, né? Exatamente. Eu nunca deixei assim transparecer a minha conduta religiosa, sabe? Porque como historiador é muito complexo essa questão da religião, a gente já debateu isso, né, Fejoli? Mas eu tenho consciência de que requer muito além do estar sentado numa sala de aula. Quando você se compromete em viver isso, tem muita gente sonhando com vocês.
né? Eu acredito que tem mãe agora em casa que tá com o coração pequenininho, apertadinho, sabe? Não deixando transparecer essa ansiedade, um certo medo do que vocês vão enfrentar lá no domingo. Então, assim, eu falei na sala e eu vou repetir aqui, não fugindo da questão religiosa, mas também trazendo essa palavra, o inimigo. Aquela prova lá que está lá, nós não estamos indo lá conhecer, nós não estamos indo lá buscar o inimigo, nós estamos indo lá para executar aquele inimigo. Exatamente. É papum, porque Exatamente. munição já foi dada, entendeu? Conhecimento já foi dado. E agora basta aplicar, porque assim, a vitória, ela está além de vencer. A vitória está no processo de buscar a vitória. A arte da guerra deixa isso muito claro pra gente, né? Conhecer o inimigo para combater o inimigo. Isso o curso deu para os senhores, né? Isso os senhores buscaram. Eu acredito que cada um tem seu método de estudo, cada um tem seu método de ensino, mas o verdadeiro e grande inimigo, mais uma vez, retirando a questão religiosa, o verdadeiro inimigo do concurseiro é ele mesmo. Exatamente. É ele que cria as suas dificuldades. Exatamente. É ele que cria as suas desculpas. É ele que cria os seus porquês. Ser um concurseiro e querer se tornar um titulado, né, um majorado, ou que seja, ele tem que abrir mão de muita coisa. Mas ele, quando diz abrir mão, é uma coisa provisória. Ele dá um passo para trás para dar 2 passos para frente. E você tem que ter a escolha. E a escolha inicia e é a parte mais difícil. Hoje nós temos aqui 2 oportunidades, né? 2 exemplos de pessoas que provavelmente tomaram essa decisão. Sim. Né? E essa decisão, quando eu cheguei aqui no Impacto, eu vi uma cena assim que me chocou um pouco, Feijó. Me chocou pro lado positivo. Eu vi um coordenador, um diretor de curso cobrando redação. Eu falei, cara, que isso? Eu nunca vi isso. Eu sou professor de cursos de ponta, aí de fora, que se dizem de ponta, né? Que eu nem posso estar nesse singular falando, mas eu nunca vi isso. Uma pessoa que te cobra para entrar em sala de aula, que só vai entrar se você fizer o resumo. Tá te dando tudo assim na mão, ó, tipo assim, tá te pegando no colo. E aquilo me incomodou, eu falei, será que isso ajuda? Eu pensei, velho, será que isso ajuda? Ou isso tá, de certo modo, induzindo a ele a fazer uma coisa para que ele... Mas eu percebi o avanço tão grande de muitas pessoas a partir disso, né? Porque quando você fala assim, qual o resumo que você fez? Ah, o Feijoli me mandou fazer o resumo do período regencial. Aí eu... E me fala aí, quais são os partidos do período regencial? A pessoa respondia no time, né? Time. Isso significa que funciona. Eu vou dar um complemento, né? Então, assim, o inimigo, ele foi apresentado. O inimigo nós conhecemos durante. Agora nós vamos lá executar ele, mas com vontade mesmo. Vamos sentar lá e aquele pedaço de papel pra gente vai ser uma coisa prazerosa. Sabe quando você pega uma coisa pra fazer, uma conta de matemática que tu pega e fala assim... Matei. Que isso, né? Aí quando você tá com dúvida, você faz o quê? Cria a sua estratégia. Porque você teve a estratégia, né? Você teve o ensinamento pra fazer. Calma, vou respirar, vou converter esse século aqui em período, vou trazer isso pra cá. A pergunta tá falando comigo que ele quer social, então, pô, calma aí, o professor falou que eu tenho que fazer pergunta pra pergunta e vai. Então, assim, a vitória, ela vai vir. A vitória vai vir. Só que para algumas pessoas, essa vitória, ela tem tempo. Só que hoje a gente vive um mundo muito acelerado. A gente não tem as oportunidades que vocês têm hoje. Se eu tivesse tido hoje a oportunidade de assistir um podcast motivacional, se eu tivesse jogado lá na época, ter um livro do edital, nossa, um PDF do edital. O mal que a gente tinha era a apostila de banca de jornal. E detalhe, reeditada, reimpressa, aquelas apostilas antigas. Zadíssima, cara. Você não sabia a linguagem de quem ia falar, o que ia estudar. E assim, o que eu tenho para passar para quem tá nessa vibe é que o que foi feito, foi feito. Exatamente. Essa semana é a semana de você botar na sua cabeça e preparar o seu emocional. Agora é o emocional. Porque nesse momento a ansiedade está no teto, o medo está subindo e nós temos que ter medo sim. O medo ele é um critério de respeito. Você tem que ir para aquela prova respeitando aquela prova, mas
tendo consciência que é teu inimigo e você vai executar ele. E executa com vontade mesmo, tipo assim, sai de casa falando assim, tô indo buscar a minha vaga. Exatamente. Eu não tô indo fazer a prova não. Fazer prova tem um montão indo, brother. Eu tô indo buscar a minha vaga. E quando eu buscar a minha vaga, isso aqui vai ser só um trampolim. Porque eu tenho consciência que vocês que passaram para ESA, passaram para EAN, passaram para Fuzileiro, tem condição total de fluir, de evoluir. E lá na frente, o curso, os professores, o diretor vai falar assim, ó, aquele sonho realizado também é meu. Isso aí. Também é meu. Porque quando vocês conseguem, senhores, vocês não têm noção como aqui dentro vibra muito. Pulsa. A gente fala assim, caraca, deu. É isso aí. Eu ainda acredito, sabe? Eu acredito em muitas coisas que a sociedade insiste em dizer pra gente não acreditar. Eu ainda acredito na honestidade. Eu ainda acredito na bondade. Eu ainda acredito naquele que quer vencer. E os senhores estão aqui pra falar isso pra gente. Com certeza. Bom, mas você tava falando sobre essa parte do sonho, né? Tipo assim, da família, todo mundo. Tipo assim, eu lembro que quando eu chegava aqui no curso, todo dia eu passava, quem é daqui do curso vai saber, né? Que tem o mural dos aprovados ali. Todo dia eu passava, eu olhava pro mural, olhava pra cima, assim, pensando, tipo, putz, um dia eu vou estar lá também e tal. Sempre eu passava, até hoje eu faço isso. Todo dia eu passo ali, eu olho, eu penso. Lembro quando eu corrigi o gabarito da EAN, que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe... Passei tanto! Pô, minha mãe ficou maluca e começou a ligar pra todo mundo contando. Pô, é uma emoção muito grande, é um sentimento muito diferente do que a gente tá acostumado a sentir, tipo, sei lá, tipo, um sentimento que a gente não tá acostumado no dia a dia, que a gente não espera que vai ser assim. É muito gratificante, muito legal pra gente, assim, esse... Tu fez os dois concursos, né? Tu fez o concurso do Fuzileiro e da EAN. Conta pra gente um pouquinho da experiência da prova, o que você sentiu lá. O Aniceto também, fez a EAN, né, Aniceto? Só fiz a EAN, só. Fez a EAN, né? Conta pra gente um pouquinho, Matheus, como é que foi essa questão da prova? Como é que você se preparou? Quantas questões você acertou? Porque tu foi o segundo de Brasília, né? Tipo, na prova de fuzileiro, eu acertei 48 das 50. Meu Deus. E na EAN eu acertei 43. Mas com a anulação foi pra 44, né? O fuzileiro foi meu primeiro concurso da vida. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de concurso militar, nem ENEM, nenhum outro concurso. Então, tipo assim, foi uma experiência muito, tipo assim, diferente de você chegar e ter aquele ambiente todo controlado, com o pessoal te dando bronca, tipo, pô, não bizonha, não faz isso, não faz aquilo e tal. E tipo assim, na prova de fuzileiro eu não tava tão nervoso. Eu cheguei lá, tipo, sentei, só fiquei, tipo, bastante tempo esperando, que o tempo parece que não passa quando você tá nesse momento de prova, mas tipo assim, eu fiquei muito nervoso. Mas cara, pra EAN, tipo assim, eu tava suando frio. Eu lembro que eu sentei na cadeira e eu fiquei, tipo assim, 2 horas esperando, que eu cheguei lá muito cedo. E quando o tenente me deu a prova, cara, eu comecei a sentir frio. Muito frio, muito frio, muito frio. Eu tava de calça, tava fazendo um sol de 30 graus, eu tava morrendo de frio na hora da prova, porque eu tava muito nervoso. Mas, tipo assim, depois que passaram uns 15 minutos de prova, eu consegui colocar a cabeça no lugar e executar a prova da melhor forma. Que bom, cara, que bom. E na EAN tu mandou quantas questões mesmo? 44. 44. Anulou uma, né? Tu tinha... Pô, parabéns. Aniceto, fala pra mim aqui. Com certeza, você é um cara... Esses dois aqui, mestre, eu tenho como exemplo, outros alunos também, o próprio Michel, que veio aqui no outro podcast, o Augusto. Exemplo de responsabilidade. Esse menino aqui, ele entrou esse ano, nunca estudou para concurso, mas assim, tem um grau de responsabilidade diferenciado. É isso que eu falo, comprometimento. E eu lembro que ele não deixava de assistir, até hoje, todas as aulas ele assiste. Independente se ele já tem um certo grau de conhecimento naquela matéria ou não, ele não deixava. Ou seja, ele usava o horário que não tinha aula para estudar, de repente, aquilo que ele tivesse mais dificuldade. Por quê? Todo contato com o professor é um detalhe a mais que a gente pode pegar. Acrescenta. Então, isso foi um diferencial. Eu até falei com os alunos, falei, cara, não adianta você escolher matéria, tu tem que fazer todo o processo. O melhor plano de estudo é a grade do curso, que você está ali organizadinho para estudar. Fazer miscelânea, não, fazer a mistura não vai rolar.
Não vai rolar. E o Aniceto era outro também. O primeiro a chegar, eu lembro aqui, e o último a sair. Fala um pouquinho da tua experiência aí, Aniceto, pra gente, da aprovação, da preparação, como é que você se organiza nessa questão do plano de estudo. Então, desde que eu comecei a entrar no curso aqui, eu já sempre tive a minha rotina bem regrada, tudo no horário certinho, vou acordar tal hora, vou ir pro curso, vou ficar lá, depois vou voltar para casa e já vou chegar em casa, já vou dar uma revisada, estudar um pouco e dormir pro próximo dia, já partir para rotina de novo. Isso foi uma das partes mais importantes Quantas horas de estudo mais ou menos assim você tirava além do curso? Pra assim? estudar. Quantas horas mais ou menos? Então, acordava mais ou menos umas 7 horas, aí 8 eu já estava estudando, aí ficava até mais ou menos meio-dia, que eu fazia as coisas rapidinho. Vinha pro curso? Aí vinha pro curso, depois chegava no curso mais 8, 9 horas eu estudava mais um pouquinho e ficava até mais ou menos 11, porque de 11 até meia-noite eu já não tava mais aguentando. Chega uma hora tem que dar uma parada, né? Falando, caramba, não dá mais pra estudar. Então, Isso era uma rotina diária? Sim. A construção foi feita todo dia, diariamente. E foi assim que consegui pegar, ter uma base muito boa para fazer os concursos. Mas teve que abrir mão de quê para fazer isso? Porque assim, você dizer que você acorda 7 horas, 8 horas, tranquilo, mas teve que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E aí você pode trazer como exemplo pra gente o que você abriu mão, por exemplo. Um rapaz na sua idade tem muitas coisas para fazer. Muitas coisas. Por exemplo, celular, tem que parar de usar tanto assim o celular para poder focar só nos estudos ou utilizar o celular como meio para poder estudar melhor, para poder pegar as matérias, etc. Não ficar tanto em rede social, que hoje toma seu tempo. É muito difícil não ficar em redes sociais, etc. Não utilizar, porque toda hora chega uma mensagem, toda hora você quer ver, você quer responder, você quer falar com outras pessoas, etc. Deixar de sair um pouco para poder ficar mais em casa, etc. O pessoal até costuma falar que eu não costumo sair tanto, que eu sou mais na minha, etc. Aí isso daí acabou me ajudando a estar sempre estudando, sempre fazendo aquilo que tem que fazer para passar. Para ser aprovado, né? Eu costumo dizer, e aí o mestre vai poder complementar aí, cara, não tem uma fórmula secreta para você ser aprovado assim. Não, cara, é estudar. É receita do bolo, né? É estudar, é separar o seu tempo para... Exatamente. Não existe assim, não, eu vou fazer aqui. Tem até uma galerinha no YouTube aí, enfim, na internet. Eu te faço ser aprovado em 2 meses, tal. Passei no especiais em 3 meses. Em 3 meses. Pode até acontecer. Mas a pessoa tem uma base. Mas muito com boa. certeza. Teve uma escola diferenciada. O cara teve uma base. Escola, o capital cultural dele é diferente, talvez, né? É muito diferente. Eu costumo dizer, por exemplo, que o nosso trabalho aqui, ele assim, eu falo pro aluno, cara, a tua aprovação, ela começa quando você vê a sua evolução. Então, não significa que você foi no primeiro concurso, tomou pau, que você é o pior dos... Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, cara, eu não conseguia fazer nem metade dessa prova. Não havia nenhuma questão, fiz metade. Ou seja, você já está sendo aprovado no processo. E isso é gratificante, sabe? Lembrando que a gente sabe, na região onde a gente mora, principalmente Baixada Fluminense, que é Belfor Roxo, o povo tem muito problema de base, né, mestre? Você vê isso, né? Eu posso dizer que muitas das Junta, rapidinho, eu vou cortar essa parte. Pega o microfone, levanta um pouquinho mais, pra ele ficar assim, quase um pouco na direção. Isso, levanta assim, aqui, ó. Isso, vem pra frente agora ele, pode vir. Aí, aqui? Vem pra frente agora, isso. Quando você falar, tenta mirar sempre aqui assim, tu também, porque ele capta legal, entendeu? Foi, vira ele assim. Pra cá? Isso. Se quiser abaixar um pouquinho o braço, pode abaixar. Aí, show de bola. Falou, beleza, vai. Vamos lá, a gente parou no... Problema de base. Sim, beleza então, problema de base, vai. Então, eu costumo ter uma visão, eu tinha uma visão muito diferente da Baixada Fluminense, né? Por não frequentar a Baixada Fluminense. E algumas pessoas às vezes me falam assim, você tá dando aula lá na Baixada, lá em Belfor Roxo. E assim, abrindo o jogo, abrindo o coração. Propostas sempre aparecem, propostas aí de fora, e não é porque eu tô na frente do Fejola, de vocês, ou de pessoas que estão assistindo, eu gosto muito de estar aqui. Porque aqui
não é que nós temos uma liberdade, nós temos um cronograma a seguir e eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Mas aqui eu consigo enxergar que pessoas lutam muito, sabe? Você vê um ou outro dentro de sala de aula que ainda está perdido porque ainda está no processo. Ele não está perdido porque ele não quer, ele está perdido porque é um processo para ele. Aquilo para ele é muito novo. A questão da educação cobrada, a questão da educação de meta, e ele vem de um sistema educacional muito fraco, muito falho, né? Então, quando chega no Impacto, você vê um curso te cobrando, te direcionando. Então, a educação no Brasil, a educação em si, ela está defasada, ela está perdida, ela está desvalorizada, mas ainda dá. Basta criar estratégia. O nosso amigo está falando aqui que ele criou um processo, né? Eu tenho um aluno, Feijó, que ele falou assim para mim: professor, enquanto não falarem para mim que eu vou ficar maluco, é porque eu não estou estudando o suficiente. Porque ele faz nesse padrão, ele faz um pouco diferente, né? Porque ele mora aqui na Baixada, e ele fala que onde ele mora tem muito barulho à noite. Sim. Então ele sai do curso por volta de umas 6 horas da noite, e aí ele vai, faz as suas rotinas. Quando é 9 horas da noite, 8 horas da noite, ele vai dormir. E aí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã ele levanta. E aí ele estuda no silêncio da madrugada e 7, 8 horas da manhã ele continua de novo. Eu falei: tu vai ficar doido? Ele: é isso. É isso que eu quero. Enquanto não falarem isso pra mim, é porque eu não alcancei meu objetivo. O amigo tava falando que ele ficou com muito frio na hora e a garganta seca, você fica engolindo aquilo seco. Exatamente. O bizuzaço, o corpo, ele é controlado pela respiração. Respira. Sentiu isso, brother? Ó, calma e respira. Bota oxigênio pra dentro. Você faz o teu sistema fluir, acalmar, tranquilizar e vai pra dentro. Porque você sabe, você tá se bloqueando pelo momento. Então calma, dá uma respirada, e vai dar tudo certo. Isso é forte mesmo. Matheus, fala pra gente aí como é que era a tua rotina de estudo, porque o Matheus foi aprovado em tempo recorde, né? Eu sei que ele não fez o curso de aprovado em 2 meses, mas ele tem uma experiência pra contar, né? Tem. Fala aí. Cara, tipo assim, quando eu entrei aqui no curso, eu tinha passado por tipo assim, eu não sabia muito como estudar. Eu sabia que, tipo assim, que eu tinha que fazer questão, que eu tinha que revisar a teoria, mas eu não tinha um método bem estabelecido pra estudar. Então, tipo assim, eu tentei muita coisa antes de acertar o que eu vi que dava certo pra mim e que eu tava evoluindo sempre. Então, tipo assim, quando eu comecei no curso, eu falei: não, eu vou estudar o máximo que der. Todo dia eu vou chegar lá, eu vou estudar o máximo que eu conseguir. Só que eu comecei a pensar que, tipo, um dia eu ia parar e pensar: pô, hoje meu máximo é 1 hora. E não ia estudar mais, ia parar de estudar. Então, o método que mais me deixou, tipo assim, na linha de evolução foi quando eu comecei a cronometrar minhas horas. E eu comecei a estabelecer metas, tipo assim, pô, hoje eu vou estudar cronometrado 5 horas. Então eu acordava cedo, estudava ali umas 2 horas e, cara, quando você tá cronometrando o tempo, a hora não passa. Você faz questão, revisa a teoria, a hora não passa. Cara, eu já cheguei a fazer, tipo assim, intervalo de 2 horas de manhã estudando, coisa de 150 questões, ela não passava e você tava lá fazendo questão, e parece que o cronômetro não toca, mas tipo assim, quando eu comecei a cronometrar minhas horas de estudo, eu chegava no final do dia cansado, mas sempre que eu chegava, tipo assim, eu pensava: cara, hoje eu estudei muito. Eu pegava, tipo assim, eu pegava um simulado pra fazer, eu falava: cara, eu evolui muito. Pô, português, que era a matéria que eu tinha mais dificuldade quando eu cheguei aqui no curso, pô, tô gabaritando português no simulado, tô acertando 12, tô acertando 13. Pô, tipo assim, esse método de cronometrar as horas, de tipo, estabelecer, mas tipo assim, pô, hoje eu posso não estudar o dia todo, mas eu vou bater mais 4, 5, 6 horas de estudo no relógio. Foi quando eu comecei a evoluir muito, tipo assim, de sair de um cara que acertava mais ou menos, pra ser o cara que acertava bastante. É porque você acaba, tipo assim, cara, se eu estudei 2 horas hoje, amanhã eu quero estudar 2 horas e meia. Depois eu quero estudar 3 horas. Depois eu quero estudar 4 horas. Então tu fica numa competição contigo mesmo, uma competição sadia contigo mesmo, a ponto de você, cara, eu tô evoluindo. E se eu tô evoluindo, eu vou querer continuar, né? Porque, pô, se você... Exatamente. Cara, quando você vê a evolução no teu processo de estudo, é quando você mais quer estudar. É gratificante. Pô, cara, tipo, igual eu ouço muita gente falando, tipo assim, pô, cara, eu não entendi nada. Por que eu vou querer estudar isso? Tipo assim, quando você tá
naquele começo de você tá engatinhando, de tipo assim, começar a pegar, é a parte mais difícil, mas depois que você engata, cara, pô, é muito bom você ficar... Pô, cara, eu lembro que no começo, geometria era a parte da matemática que eu mais tinha dificuldade. Aí eu falei, não, acho que era segunda-feira de manhã eu vou revisar geometria, vou estudar 2 horas de geometria. E eu ia. Até que veio um simulado que veio 4 de geometria, eu acertei as 4. Eita! Aí eu fiquei assim... Não tô bem. Por que eu tô acertando a que eu tenho dificuldade? Cara, foi aí que geometria virou minha parte favorita da matemática. Quando você vê a evolução, cara, é muito bom, é muito... Mas você tinha base pra fazer essa geometria ou você conquistou ela na força? Pô, foi esse ano, mas porque, tipo assim, desde o fundamental, quando você tem aquelas aulas iniciais de geometria de triângulo e tal, eu sempre fui muito ruim de geometria. Eu sempre me virava melhor em álgebra, mas em geometria eu sempre chorei pra aprender geometria. Foi tudo esse ano, de, tipo assim, correndo atrás, estudando por livro, aí assistia a aula do professor, pegava a apostila, tentava fazer, tomava pau, ia pro livro tentar pegar uma questão, tipo assim, no nível mais fácil pra eu poder pegar a base pra ir pra questão do concurso. Foi sempre assim, foi tudo... E o começo, ele falou a questão do começo ali, que ele tinha muita dificuldade. O começo, ele é de fato, assim, muito importante para a tua evolução emocional. Porque se você acha que aquilo ali é difícil demais, que falou, tu vai correr daquilo dali. E aquilo vai ser sempre o seu fantasma. Aí, quando você entende, cara, eu tenho um fantasma, eu não vou conseguir. Tu já vai pra prova, tipo assim, eu não vou conseguir. Então, no começo, cara, por isso que eu falo assim, o respeito às aulas, a aula pra mim é sagrado, gente. Né? O Wesley estava falando com relação à cobrança de redação. Poxa, eu vou ser muito sincero. Eu sou de história e eu sei que eu sinto isso na pele. Muitas vezes os alunos não, tipo assim, ignoram a nossa matéria, né, mestre? Muita coisa. Por causa de matemática. Se preocupam muito mais. Já foi época, gente, de história e geografia reprovar mais do que matemática, simplesmente na ESA. Por quê? Os caras ficavam matemática, português, e deixavam história e geografia pra lá, e aí, não, lá é só ler um pouquinho, vou ler um mês antes da prova. Cara, não é só ler um mês antes da prova. Essa prova é uma prova muito técnica, assim, muito decoreba, muito detalhes de rodapé do livro. Né? Não é aquela prova que você vai ler a questão e vai interpretar de acordo com o seu contexto sociopolítico, enfim, não. E aí eu falo assim, cara, olha só que loucura. Eu falei, não, lá no curso os nossos professores não vão passar por esse descaso dos alunos com relação a humanas. Aí eu comecei, não, vou obrigar a fazer o resumo, a resenha de história e geografia, porque eu sabia que ele ia ficar reprovado. Aqui nós tivemos isso, cara. Nós tivemos isso aqui no começo. Graças a Deus, do segundo ano em diante, ninguém ficou reprovado de história e geografia por descaso, por desleixo. O cara mandava muito bem em português, cara, gabaritou português e matemática. Pô, ficou abaixo em geografia e história. Eu falei assim, cara, não acredito. Aí foi quando veio o start. E a redação, mas que é pior ainda. É verdade. O cara manda ver em tudo. Eu lembro até de um dia que eu não entreguei redação. E aí, tipo, o Feijão chegou do meu lado e sentou assim, cara, eu sei que você vai gabaritar matemática, mas se você ficar na redação, não sei o que eu faço contigo. Aí eu fiquei o dia inteiro escrevendo a redação. Foi a melhor redação que eu escrevi na minha vida. Foi a melhor nota que eu tirei, mas, cara... Mas vou te falar, eu sei que é chato fazer redação, no sentido de... Cara, ainda mais que não está acostumado a ler e a produzir. Eu sei que é complicado, mas é um treino. Eu já vi... Olha, é incrível. O cara manda muito bem em português, manda muito bem em matemática, fica entre os 100 primeiros. Vai pegar a redação do cara por 4,5. Chafurdou. Acabou. Cara, você ficar em redação, pelo contrário, para mim redação é uma disciplina importantíssima. O cara que não sabe ler e escrever, mestre, pelo amor de Deus. Mas ele não é que ele não saiba ler ou escrever. Ele não sabe colocar aquilo no papel em 30 linhas, com coerência, com argumentação, porque o tema ele não lia. A minha ideia é, quanto mais leituras você faz, e acabou esse negócio de tema militar. Não existe isso. Caiu agora na SpaceX questão de alimentar. Saúde, né?
Exatamente. Se o problema era da indústria, dos maus hábitos, enfim, né? A questão alimentar no Brasil. Então não existe mais aquele tema. Cara, pode cair de tudo. Quanto mais lê, né, sabe mais, quem lê mais. Né, Eu tenho uma teoria que eu sempre que chego, né, num local, como um professor, a gente faz uma coisa chamada avaliação diagnóstica, né? A gente faz uma avaliação da turma para saber o que vai voltar. Aí você solta algumas perguntas, cita alguns trechos de livro para ver se volta. Ah, eu já li, já conheço. E a gente sabe que o nosso grande problema na questão da educação é a leitura, né? Exatamente. A gente não lê, a gente não tem a cultura da leitura. Aí as pessoas falam assim, mas como que eu vou ler? Eu odeio ler, né? Não tem jeito, tem que ler, porque se você não lê, você não consegue interpretar a pergunta. Se você não lê, você não consegue escrever bem. Então, a minha dica sempre foi, cria também uma regra de leitura. Lê 10 páginas por dia. Professor, não consigo, me dá sono. Não precisa ler tudo de uma vez. Lê 3 de manhã, pega 3 páginas. Na hora do almoço, 3 páginas. À tarde, 3 páginas foi 9. À noite, 1, 10. Quando você vê em 30 dias, você leu 300 páginas. Você leu 2 livros. Coisa que você nunca leu na vida. Você está lendo. E aí, o que isso te ajuda? Vai ler a atualidade. Porque caiu na tua redação a questão alimentar, o que tu sabe falar? Tu vai enrolar. Tu vai ficar enrolando lá e de repente você, li aquele livro sobre nutrição, vai voar na redação. Então, a leitura ela é fundamental. Ela também tem que entrar no critério de disciplina do concurseiro. Leitura, lê 10 páginas. Você vai ficar tão viciado na leitura que isso vicia. Leitura vicia, né? Isso vicia, porque você consegue entender e receber informações que aqui fora não consegue te entregar. Não do formato correto. E aí você fala assim, vou ler o capítulo todo. Tá lendo um capítulo por dia. Quando tu vê, tu não consegue parar de ler o livro, tu quer finalizar ele, quer ver a questão. É que nem a questão dos clássicos, né? A gente lê clássico obrigado na escola. Ninguém lê. Vou ler um Machado de Assis. Por vontade. Vou ler um Guimarães Rosa. Ninguém lê mais. Vou ler um Euclides da Cunha, Sertões. Eu sei que a gente chega aqui e não dá mais tempo para ler os clássicos. Não dá mais tempo. Porque tem que ser uma leitura de degustação. Então, qual o bizu? Vai ler resumo. Tem aqui o acesso à internet. Exatamente. Vai lá. Resumo dos Sertões. Você vai ler uma base, vai ter uma basezinha ali e tá te garantindo para cair na literatura que tá caindo na prova da ESA. A literatura tá sendo cobrado, né? Na SpaceX agora teve quantidade recorde, né? Foram 4 ou 5, se não me engano, só de literatura. Então, dá para ler os clássicos? Não dá. Daria se você for pegar por degustação, ou como nós falamos, aquele indivíduo que teve a base, né, lá atrás e tal. Mas então, lê um resumo, faz a sua seleção. O professor de história falando de literatura. Não é isso, a gente está aqui para dar os bizus das provas. Exatamente. E está caindo muita literatura. É que nem quando a gente fala da história. A história, quando a gente faz um concurso militar, a gente tem que saber fazer aquela prova. Porque, por exemplo, eu como professor de história, eu tenho consciência, se eu entrar numa turma militar, eu tenho que falar a linguagem do autor da prova, porque a história não é uma ciência exata, ela tem correntes de linguística. Então, por exemplo, como a gente sempre fala, entrei para dar uma aula sobre o período de 64 a 85, eu vou chamar aquele período de ditadura? Nunca, porque a corrente que acredita que aquele movimento foi uma revolução, uma república, né? Foi um movimento militar necessário, um regime civil. Agora eu estou entrando numa turma da UERJ. Aí eu vou vestir a capa militar e vou falar, não é isso que o autor da prova está pedindo. Exatamente. Então você tem que saber trabalhar a prova, a estratégia da prova. Se está caindo muita literatura, isso está muito evidente. Já uns 3, 4 anos para cá que a literatura está aparecendo muito dentro da prova militar. Então vamos ter que correr atrás disso daí, vamos atualizar. Dá tempo agora? Não dá tempo. A gente não pode se enganar. Agora é você tentar focar aí no que tu tem. E municiado para a prova. Mas o bizu de prova é sempre criar, como vocês deixaram bem claro para a gente, as estratégias, os cronogramas. Eu vou ler isso daqui durante todo o meu curso, eu vou evoluir até aqui. A gente tem que ter todo um cronograma. Eu tinha uma mania de estudar, que na minha época não tinha notebook, computador, essas coisas, né? Eu fazia uma tabelinha, né? Então eu botava assim, segunda-feira eu fazia 10 questões de cada matéria.
toda segunda-feira. Então fazia 10 de matemática, 10 de português, 10 de geografia, fazia 10. Porque também a gente não conseguia achar muitas questões para fazer, né? Era muito difícil. Não, impossível. Quase impossível. Então eu fazia, às vezes eu repetia muitas questões. Aí eu fazia, somava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, somava, fazia a média. Qual que eu fiquei mais baixa? Foi em geografia. O sábado inteiro era estudando geografia, revendo tudo de geografia. Por que eu fiquei baixo? E não aceitava mais ter ficado baixo de geografia, não. Ficava indignado. Não fico mais. E aí ia evoluindo. Claro que minha fraqueza sempre foi matemática, né? Por isso que eu tô em humanas. Nossa, né? Mas aí eu acho que cada um, como o Rodrigo falou hoje lá no motivacional, cada um tem suas estratégias. Mas a gente sabe que a estratégia correta é a dedicação. O concurseiro, ele não tem vida social, senhores. Acabou vida social, esquece isso. Exatamente. Esquece. Isso não quer dizer que você não possa ter um relacionamento, isso não quer dizer que você não possa ter tua vida religiosa, mas vida social do concurseiro é dedicação a ele, é dedicação à evolução cerebral e intelectual dele. Entendeu? A sua fé religiosa, ela vai permanecer com você, o seu sentimento emocional vai permanecer com você, mas o seu crescimento intelectual depende muito do tempo que você está dedicando a você mesmo. E aí tem gente que consegue dedicar 5 horas, tem gente que consegue dedicar 10 horas, tem gente que fica, se tu deixar, estudando 24 horas e o indivíduo não quer parar. Exatamente. E aí é essa hora que o aluno falou, né? Enquanto não me chamarem de doido, eu não paro. Um ponto legal, interessante que o professor falou sobre a leitura é que cada vez mais ela está sendo muito exigida e é muito importante porque acaba impactando em várias matérias, por exemplo, literatura, como o professor falou, redação. E uma matéria que está muito importante agora que exige bastante leitura de atualidade, etc., é a geografia. Está caindo bastante geopolítica. Isso eu já estava vendo, isso no caso na SpaceX, né? Acaba impactando em outras, na ESA, com literatura, redação, etc. Mas no caso na SpaceX, que é a prova que eu fiz, geopolítica está caindo cada vez mais. E isso, a prova está mudando um pouco o padrão que ela estava seguindo há uns anos atrás. Isso é extremamente importante, porque só esse ano caíram 4 questões de geopolítica, mais 4, assim, etc. E a pessoa que está lendo, que está se informando, que está ali vendo a atualidade, o que está acontecendo, etc., vai conseguir estudar bem. E não é matéria que você vai abrir o livro e vai ter ali, né? Você precisa sempre estar assim, revisando, vendo na internet, etc., se informando sobre o que está acontecendo no mundo, etc. Em geografia, caiu coisa que eu não imaginava que ia cair, e que eu já tinha lido um pouco. Por exemplo, a guerra do Azerbaijão com a Armênia, a guerra na Crimeia. A Crimeia é mais conhecida. Agora, cara, tem uma situação. A prova de geografia. Você viu a prova, né? A prova de geografia veio pesada, cara. Isso, não, sim. A de história também. Eu achei que veio muito pesada a de SpaceX. Quero até achar uma questão aqui para falar com vocês rapidinho. O mundo é complexo. A história mundial veio complexa. Sabe o que acontece? Isso não significa posicionamento político. Né? Que a pessoa deixa de... As pessoas estão deixando de ler a atualidade e acrescentar informação com aquela questão de eu não vou ter posicionamento político sobre isso. Não é isso. É necessário você absorver a informação. Nós estamos tendo aí a questão do Afeganistão, Talibã. É necessário você tá por dentro do que está acontecendo. Eu não concordo, o Biden. Esquece isso. Vai ali, o foco, eu quero foco. O porquê. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? O contexto histórico disso daí, o contexto geopolítico disso daí, o contexto econômico. Acabou. Absorveu, tu vai fazer qualquer questão. Agora, se você for buscar as informações atuais, baseado em acrescentar sua opinião política, não cabe. Não cabe, que você corre até o risco de vestir o seu posicionamento e ser induzido ao erro. Exatamente. Sobre esse aspecto da leitura, eu lembro até que eu tive uma professora no ensino médio que, cara, tipo assim, ela era de biologia, mas toda aula ela batia nesse ponto da leitura. Ela cismava que, tipo assim, tinha um dado que ela ficava repetindo toda aula que ela falava. O aluno que lê um livro por ano vai melhor em prova, sei lá quantas vezes que ela ficava repetindo isso toda aula ela repetia isso. E tipo assim, no meu final do ensino médio eu até tipo entrei nessa onda de ficar lendo, foi o ano que eu mais li livros e tipo assim, realmente acabou me ajudando na questão da redação. Acabei não fazendo o Enem naquele ano, mas tipo assim,
você vê sua evolução na questão até de gramática. Eu acho que você consegue até ler a matemática também. Sim. Tudo é leitura, tudo é interpretação, né? E quando você começa a ler, você começa a ter uma facilidade de entendimento, respeitar vírgula. Às vezes a gente fez uma questão de história num simulado nosso, que tinha lá assim, eleito pelo voto. Aí o pessoal falou assim, não, mas ele não foi eleito pelo voto, ele entrou... Foi de Vargas? Foi de Vargas. Não, voto. O voto indireto. É voto. Exatamente. É voto. Tava ali, Exatamente. Mas pelo seu conhecimento de causa, você sabe que ele tinha uma vírgula explicativa. Então, opa, calma aí. Então ele tá me explicando esse voto. Então é leitura, não tem jeito. Aqui, mestre, essa aqui tu vai achar... Olha só, o lance da leitura pra gente é muito importante. Aí deu vontade de dar 2 tapas na cara, né? Não, essa aqui, leitura. Eu até coloquei no grupo lá pros alunos, eu vou dar um zoom aqui pra gente poder... Não, essa aqui, cara, na boa, essa aqui, pô, não tem como. Olha só, a primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, como diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente, que foram então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice-presidente, mesmo sendo de chapas diferentes. Encerrava-se assim o período conhecido como, ou seja, eles foram eleitos, foram colocados pela Assembleia Constituinte ali, certo? Então, quando eles entraram a partir desse período, encerravam o anterior. Cara, os alunos foram direto em qual? Espada. Os caras iam direto, porque não leram, encerrava-se. Marquei a espada. Tu marcou a espada? Não marquei. Né? Ah, tá, não marcou. Não, nessa eu fiquei em dúvida. Eu fiquei entre o provisório e a da espada, porque o professor sempre tava batendo na tecla da espada, que eles faziam parte do... Eles foram oficiais, etc. Mas eles colocaram espada aqui, mestre? Maldade, pegadinha, maldade. Eu fiquei exatamente. Assim, ó, olhando a questão. E olha, tem um ponto ali final, né? Ele dá um ponto final. Pô, acabou! Exatamente. Encerra-se. Tá lá, encerra. Não, cara, e aí? Aí tu fica, pô, cara, caramba, peraí. Pô, café com leite, Nova sei. República, tenentismo. Aí tu fica, não, aceito. Eu botei no grupo lá, o aluno nem leu direito. Ele leu lá Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca. Ih, espada. Matei. Mas a situação, na verdade, é que o quê? Governo provisório. Foi. Porque o golpe, quando entraram de forma provisória. Como foi Vargas. Depois foi o constitucional e tudo mais. Olha só como é que você falou da leitura. Eu quero acrescentar nessa questão o seguinte, que tem uma parte dessa questão que traz pra gente também, quando a gente está baseado na leitura, que é a questão da... Caberia à Assembleia Constituinte escolher o vice-presidente, ou seja, daria-se início a uma eleição indireta. Porque quando é uma Assembleia Constituinte ou um parlamento que escolhe um indivíduo para o Poder Executivo, ele está entrando de forma indireta. Então a gente sabe que a primeira eleição da República Brasileira foi indireta. Porque a direta você tem ideia do povo, né? A participação popular ou a participação daqueles que cabem dentro da Constituição que está vigorando. Mesmo porque não tinha uma Constituição em vigor. A Constituição de 1824, a moderadora, foi suspensa assim que a República chega. Logo, esse ponto final aí, né? Mas ninguém leu aqui, encerrava-se. É incrível. Exatamente. Dá pra você ver o negócio assim. Exatamente. A interpretação, gente, na questão é tudo. A interpretação da questão é tudo. Então, assim, mas por que o cara interpreta mal? Porque ele não lê. Não lê. O cara interpreta mal porque literalmente o cara não lê. E eu fico pensando assim, poxa, por que você detalhe, assim, a prova veio difícil, mas essa questão aí, ela veio dada. Brasil, modéstia à parte, eu achei fácil. Não, mas tá falando isso, porque não, eu achei ela... A questão de baixo que a gente estava falando ali sobre a intentona comunista, a intentona comunista, ela incomodou um pouco aparecer, né? O comunismo aparecer nesse momento, mas assim, estava muito evidente, por eliminação ali, que tinha que ser Natal, Recife e Rio de Janeiro. Não tinha como. E aí você pode, muitas vezes, Feijó, a gente escuta assim, mas o professor não falou isso. Brother, o professor não falou uma coisa, mas ele falou as outras 4. Exatamente.
Ele falou as outras 4. Exatamente. Então, pô, não é possível, eliminatória. A gente estava falando sobre as questões de história, pela desvalorização das matérias. Isso é fato, é notório, né? Que as humanas sofrem um pouco de repúdia. Mas nós tivemos uma prova em 2014, a prova da PEMERG do Rio de Janeiro, que teve um maior índice de reprovação em história. Foi absurdo. De 120 mil inscritos, apenas 8 mil passaram na prova. E assim, um absurdo. Até hoje tem gente tentando, na justiça, anular questões de história para ver se entra. Porque se você zerar toda uma matéria, você zera a prova toda, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que a leitura, ela te ajuda a interpretar aquilo que os outros não vão conseguir. Então, a leitura, ela é uma ferramenta crucial. Porque o amigo está falando que a geometria, mas se ele não souber ler o que está se pedindo na geometria, ele não vai desenvolver. Ele não vai desenvolver. E tem gente que erra questões de matemática também, porque não está entendendo o que está pedindo. Isso. E aí segue por um caminho totalmente errado. E eles estão fazendo umas questões, eles te dão a opção já imaginando na possibilidade da sua leitura errada. Aí tu, acertei. Li errado. Exatamente. A grande sacada do negócio é você ir para a prova sabendo que você tem as ferramentas. Quais as ferramentas, cara, do conhecimento? Passa pelo crivo da leitura, não adianta. Eu acho assim muito, muito ruim o cara errar uma questão dessa, por exemplo. Muito ruim. Entendi. Exatamente, o cara errar uma questão dessa. Pô, legal, assim, cara... Geografia, falando de geografia geral também veio pesado, veio muito pesado. Geografia veio doido mesmo. Veio pesado pra caramba. E assim, beleza, você pode errar uma questão de repente de outros países e tal, mas cara, de Brasil aqui naquela de história não tinha como errar. Ainda mais um aluno de SpaceX, né? Que é um aluno que a gente entende que o cara, tipo assim, pelo concurso ser mais difícil, Diferenciado. o cara busca um pouco mais. O cara busca um pouco mais. Então, assim, fala pra gente aí, teve alguma questão lá na prova da EAN que te deixou assim, cara, essa aqui... Mas tu conseguiu matar? Dificuldade ou de tipo assim, ter perdido por bobeira? Bobeira e dificuldade Cara, também, né? Porque depois, quando passa a prova, você... Putz, grilo, cara, não acredito! Cara, tiveram 2 que tipo assim, que eu perdi por uma bobeira incrível. Uma... Foi tipo assim, eu não consegui identificar a figura visualmente. Tipo assim, E tava lá? Tava o desenho, eu olhei pra figura. Ficou cego. Meu nervoso, eu não consegui Paulo. ver que figura era aquela, eu não consegui ver. Parabéns, Paulo. Era até a questão da função, né? Quem fez a prova que tinha a área rachurada lá pra você achar. Tipo assim, eu achei tudo, matematicamente achei tudo da função, só que eu não consegui ver a figura. Eu errei porque eu não consegui ver. E teve uma outra que, tipo assim, essa daí eu tava até conversando com os meninos ali ontem, que a gente teve aula na quarta-feira de polinômio, o professor falou de teorema do resto. A gente teve aula no sábado, antes da prova, chegou no domingo, deu branco de teorema do resto. Caramba. E a questão era, tipo assim, acho que era mais tranquila de fazer, que era só substituir e acertar. Tipo assim, do nervoso eu esqueci completamente o que era. E perdi por bobeira, né? Graças a Deus não fez falta, né? Na hora de somar lá a classificação, acertos, né? Mas tipo assim, era pra ter ido até um pouco melhor, né? Se eu tivesse conseguido distinguir a figura na hora da prova, né? Porque eu confundi um trapézio com um paralelogramo, eu confundi um bagulho nada a ver. Mas é questão emocional, né, cara? É a respiração. É a respiração. E você, cara, tem alguma, tipo assim, cara, essa questão aqui eu sabia, mas, bicho, deu branco. Enfim, e agora você percebeu, cara, por que eu errei isso aqui? Ou aquela que você realmente viu que tava difícil, mas tu conseguiu matar ela? Pô, assim, teve uma, na verdade, que eu marquei errado. Daí eu fiquei, caramba, perdi Cara, uma questão. marcar o gabarito errado é muito Não, ruim, sorte né? que foi só uma, porque eu tava vendo aqui na prova e tava marcando. Só que aí eu virei a prova errado. Aí eu achei que já tinha outras questões e eu tava marcando. Aí eu marquei uma, só que eu tava tão nervoso que eu toda hora olhava assim e falei, será que eu tô marcando certo? Será que eu tô marcando certo? Aí eu olhei e vi que tava errado. Falei, caramba. Pô, cara, aí não tem como voltar. Ai, marquei, ferrou. Só que aí as outras eu consegui marcar tudo certinho, mas aí uma de português, eu até lembro, eu marquei errado. Falei, Essa caramba. questão do cartão resposta
a gente acha que é simples, mas não é, né? Não é, cara. Não é. Chega uma hora que embaralha tudinho ali, cara, embaralha A tudo. mão já tá trêmula, a garganta já tá seca e é complicado. Na prova de fuzileiro que acho que eles colocam aquele cartão que é rosinha e branco, tu vai olhando aquelas listrinhas ali, tu vai marcando, daqui a pouco tu começa a se confundir naquelas listrinhas, tu começa, sei lá, ficar com medo do cara, será que eu marquei errado, será que eu marquei certo? Aí no nervoso você começa a entrar em desespero, é um pouco complicado, cara. Na hora da prova tudo parece mais difícil, não sei. É incrível. E, tipo assim, a difícil que eu consegui matar, cara, eu acho que foram as de inglês, cara. Porque, tipo assim, na EAN, o inglês de um ano pro outro ele deu um salto de dificuldade muito grande. Tipo assim, eu já tinha feito curso de inglês e tal, mas, tipo assim, até conversando com o pessoal aqui do curso, depois que a gente foi, tipo assim, cara, ano passado caiu uma questão de esporte. Caiu um texto pequenininho. Caiu tipo esse negócio que é assim. Soccer em inglês? Futebol em inglês? Tipo assim, nenhum perguntando, do ano passado perguntando, por exemplo, quantos refrigerantes o pai do menino comprou? Que eu fiz a questão depois. Quantos refrigerantes ele comprou? Desse ano era tipo assim, vários parágrafos, você tinha que colocar. Você tinha que escolher uma frase para resumir o parágrafo na interpretação. Então, tipo assim, de um ano pro outro a prova deu um salto de dificuldade muito grande na questão de inglês. Tipo assim, ficou muito mais complicada a questão. Não, e você pode perceber que os concursos, a ESA, por exemplo, esse ano, agora, né, são 10 de inglês. Eles estão dando uma certa valorização, assim, uma importância à questão do inglês. O inglês realmente acabou. Eu até achei que esse ano a Marinha fosse colocar também eliminatória o inglês, por enquanto não. Mas está subindo o nível, né? Há uma expectativa muito grande para saber como é que vai ser a questão da ESA, né? Se vai ser... Mas, enfim, eu acho que o grande prazer disso tudo, gente, é saber que você, não só pelo concurso, mas você se sente um pouco mais útil. Cara, você sente uma certa significância. Pô, eu sei desenvolver isso aqui, eu sei fazer uma conta de física. Eu acho física tão importante para a vida, química tão importante para a vida, todas as matérias em si. Mas quando você desenvolve bem numa matéria, pô, passei no concurso, beleza. Mas você sente que aquilo ali realmente, cara, para sua vida pessoal, cara, eu conquistei um conhecimento que eu achava impossível na época do fundamental, entendeu? É verdade. Eu achava impossível. Pra que isso, né? Pra que eu vou estudar isso? Exatamente. A gente falava exatamente isso, entendeu? Sabe, vocês estão falando da questão, voltando muito rápido na questão do cartão. Quando eu estudava, eu tinha uma certa dificuldade de fazer cartão-resposta. Então, quando eu estudava em casa, que é um bizu, eu fazia as minhas questões e eu montava sempre um cartão-resposta para eu preencher o cartão-resposta, para eu treinar preenchimento de cartão-resposta. Tem gente que acha bobeira, né? Mas como a gente está falando, na hora você... Tudo é um treino. É o treino. Então, eu comecei a pegar a prática de preencher cartão-resposta e fluía. Mas eu vejo... Às vezes eu fiscalizo algumas provas aí e eu vejo que a galera fica mesmo melindrada, fica, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra cá, vira pra lá. E você cai, tu vê aquela mão na cabeça assim, tipo, errei uma, né? Então, cartão-resposta vale a pena treinar também. Pô, acho que nos 2 concursos que eu fiz, eu fiquei tipo assim, meia hora pra marcar o cartão-resposta. É a média de 30 minutos que você tem que dedicar. Meia hora é coisa pra caramba. Mas se não for isso, você se perde. Porque eu olhava a primeira questão, é isso daqui que eu marquei, né? Pegava o cartão. É isso daqui mesmo, né? Não vou ler a questão de novo, é isso aqui. Aí marcava uma. Cara, meia hora preenchendo. Cada negocinho pintando bem bonitinho, demora mesmo. Tipo assim, eu terminei a prova acho que foi em 2 horas. E eu fiquei meia hora, tipo assim, quando o tênis falou, pode sair, que é quando dá 2 horas de prova, né? Foi quando eu comecei a preencher. Eu olhei a hora quando eu saí, era tipo assim, 2h30, alguma coisa assim. Eu fiquei meia hora pra preencher o cartão. Essa a gente estipula mesmo. A gente tem que ter um critério de saber fazer a prova, né? Não é ter só o conhecimento, tem que saber fazer prova. Tem gente que tem suas estratégias. Eu, particularmente, gosto de começar pelo que eu mais vou sentir ânimo, né? Aquilo que vai me jogar pra cima. Exatamente. Se eu começar ali na parte que vai me botar pra baixo, eu já vou fazer sem moral nenhuma a prova. Exatamente. Então eu vou pro ânimo, faço, e eu tenho consciência que eu tenho que dedicar 1 hora pra redação e meia hora pro cartão. Então a prova que tem 4, esquece o negócio de 4 horas. Eu tiro aí 1h30 e o meu objetivo é estar naquela prova naquele tempo ali. Porque meia hora, eu sempre demorei meia hora para preencher um cartão.
Essa coisa da estratégia de prova é muito importante. Quando eu comecei a fazer simulado, eu sempre tentava fazer matemática primeiro, que eu pensava, tipo assim, pô, acho que matemática dá pra eu fazer sem estar naquele ritmo da prova ainda, eu consigo fazer mais frio no começo. Eu sempre começava por matemática, pra depois ir pra português, inglês e fazer outras matérias. E é o que você falou, assim, eu também prefiro, e acho que é uma dica pra galera, começa com aquilo que você desenvolve bem, aquilo que você tá bem. Porque se você começa numa prova de 5 horas, por exemplo, né? 4 horas, enfim, 4 horas e pouco, no caso do Enem até mais, 5 horas e meia, né? Você começa numa prova e já, tipo, travando em questões, meu irmão, teu emocional vai por água abaixo. Vai. Né? Fica tudo mais difícil. Exatamente. Aí depois o que é fácil, que você sabe, Moral tu baixa. tá tão sem confiança que você vai assim, cara, não vou conseguir fazer. Aí travou. Então, o bizu, né, é você desenvolver aquilo que você é melhor. Essa é a estratégia. Até porque tu ganha tempo. Tu ganha tempo, né? Na SpaceX eu quase fui mal por causa disso. Eu cheguei, abri a prova e bateu aquele frio. Falei, pô, é agora. Vamos lá, aí um monte de questão, qual que eu faço primeiro? Eu fui fazer primeiro inglês, que eu tenho mais facilidade, ler os textos, já fazer inglês, geografia e história, e depois ia pra matemática, ficar o resto da prova fazendo matemática, vendo todos os detalhes, etc. Eu fui pra inglês, aí primeiro texto. Aí comecei a ler, e falei, caraca, eu não tô entendendo nada disso aqui, o que tá falando. Ai caramba, eu olhei assim, eu falei, não é possível, eu li de novo. Aí meu emocional já foi pra baixo. Eu falei, caraca, eu sou uma farsa. Caramba, cara, pegou pesado, hein? Tô mal, cara, não vou conseguir fazer essa prova, não sei o que. Em inglês, que eu tenho mais facilidade, que eu acerto mais, já tô malzão aqui. Aí eu fui fazer outra coisa. Falei, pô, daqui a pouco eu volto pra inglês aqui. Aí eu fui fazer uma prova de geografia, história e tal. Aí quando eu voltei pra inglês, eu li o texto de novo, li o último parágrafo. Aí as coisas foram clareando mais, etc. Daí eu fui falando, pô, agora isso aqui tá fazendo sentido, não sei o que. Agora eu já tô mais confiante pra poder fazer. Então tu tava melhor. O resto foi bom, foi fácil. Tu era melhor, nessa verdade, tu tava bem melhor em história e geografia, então tu desenvolveu bem, foi te dando uma moral, depois tu voltou pro inglês, pô, cara. Pô, aí foi essencial pra fazer a prova de inglês, porque senão... Tudo é confiança, né? Tudo é Aí o cara... uma outra coisa interessante também. O cara que não estuda, fala assim, não, eu vou lá, chego na hora, tento lá, vai que dá certo o meu chute e tal. Meu irmão, não fica na escola. O cara não consegue ficar na escola. Ele pode até passar por uma sorte aí do destino, mas ele não fica, porque o papiro é forte lá dentro. Muita coisa. O papiro é muito forte. Ó, SpaceX, por exemplo, a própria ESA, cara, trabalha muito matemática, física até o talo, assim, tipo... Por quê? Porque é engenharia até o talo, assim, as questões... Geopolítica, muita coisa. Geopolítica trabalha muito também, até por questões mesmo desse conhecimento que é tradição, né? Que é tradicional, que é, né, da diplomacia. Cara, então assim, não adianta, o cara não fica. Ele pede arrego, ele pede baixa, ele arrego, vou embora. Então por isso que treinar agora, estudar agora, vai te dar a base para você permanecer lá. E sendo mestre, você vai concordar comigo com relação à tua experiência, que não é só o cara estudar. Lá o cara sai do campo, acabou o acampamento, agora amanhã tem prova. Pô, vai me deixar um tempinho pra estudar aqui? Estudou no decorrer. Estudou no decorrer. Amanhã tem prova. O cara fez a marcha de 12 km, amanhã tem prova. Acabou de sair do TFM lá. Ai, cansadão. Aula, guerreiro. Vai pra sala de aula. Sala de aula, guerreiro. Acabou, não tem tempo. Aí você fala assim, vou ficar 4 anos, 3 anos, 2 anos lá. Meu irmão, não dá. Ainda vai te faltar alguma coisa que tu vai ter que adquirir no decorrer da tropa. Porque assim, é muita coisa e o tempo é muito curto. Como assim? 5 horas da manhã e não tem hora pra dormir, não tem hora pra... Esquece esse negócio de dormir. Isso foi uma invenção. Inventaram o dormir. Não existe dormir, guerreiro. Dormir é psicológico, cara. Inventaram isso. É igual vontade de ir no banheiro, é psicológico. Não existe dormir. Cara, tem um primo que ele se formou agora em fuzileiro, ele falou que, tipo assim, na formação dele, dormia, 3 horas por noite quando dormia. Luxo. Ele não tava de serviço, dormia 3 horinhas. Luxo, mano. É muito bacana, né? Você vê... E você percebe e até dá valor à vida, né, cara? Você saiu de uma preparação dessa, de uma escola, cara, é valor à vida. Eu falei assim, cara, peraí.
A gente não pode desmerecer certas coisas. Então você passa a ver a vida com outros sentidos, né? Com outros olhos, né? É interessante perceber isso. É uma disciplina, Feijoli, que a gente chama de disciplina de consciência. Quando você está na frente de uma pessoa, você faz o certo. Quando você está por trás dela, você tende a fazer o erro, porque não tem ninguém te fiscalizando. Exatamente. Mas lá dentro você aprende a ter uma disciplina de consciência tão grande que você se incomoda em jogar um papel no chão, cara. Você fala assim, vem, e coloca no bolso. Exatamente. Porque você sabe que assim, é tão árduo limpar aquilo, manter aquilo limpo, a punição é tão grande. As meninas estavam falando assim, como é que funciona esse negócio de arrumar cama? Que é um critério, o negócio de arrumar cama. Muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, eu vou dormir no chão para não ter que desarrumar essa cama. Porque depois que desarruma essa cama, é tão meticuloso, tão detalhista. Aí tu fala, pra que isso? Disciplina. Disciplina, simplesmente disciplina. Não tá fazendo aquilo para te formar um excelente camareiro. Tá te fazendo aquilo pela disciplina. Tem que estar esticado, irmão. Nível ferro de passar. De botar alfinete por baixo para esticar o lençol, assim. Exatamente. Ó, e vida que segue. Porque a disciplina militar, ela traz para o indivíduo uma disciplina de consciência. Porque você, quando respeita uma pessoa ou uma autoridade por trás dela, isso significa que você, além de estar respeitando aquilo que ela conquistou, você está respeitando alguém que você admira. E quando a gente admira um indivíduo, a gente admira aquilo que ele conquistou, você sabe onde você quer chegar. Porque você tá aluno, eu quero chegar ali, ó. Eu quero ter aquelas 3 estrelas ali no meu ombro. E eu vou chegar lá. E eu quero aquilo lá. Então aquilo passa a ser uma disciplina de hierarquia. A gente vai encontrar em como todo sistema público, político, social, erros. Sim, mas a formatação que aquilo ali tem, como a gente sempre fala, tem manual para tudo. Você nunca vai poder dizer que não sabe fazer. É incrível. Exemplo, como estacionar uma viatura na garagem. Tem manual, guerreiro. Tem manual. Botou essa viatura desse jeito aqui por quê, guerreiro? Tem manual. Não sabia? Vai ver o C120 lá. Tem lá o manual de manobrar a viatura. Não tem desculpa, não tem desenrolo. É tudo muito organizado, é tudo muito... Os taxas tem que estar na medida tal, na altura tal, a medalha tal. Tudo tem manual, tudo tem regra e funciona. Desse jeito funciona. Então, assim... A disciplina de consciência que vocês vão alcançar dentro da tropa, isso vai se expandir para o social aqui fora, né? A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, o maluco tá diferente, né? Exatamente. Muita gente vai até te criticar, falar assim, maluco tá escrotinho, né? É porque você vai começar a ter uma conduta fora da linha de uma realidade social. Você vai ver um negão da Baixada com uma postura diferenciada. Que postura diferenciada é essa? Uma postura de quem tem disciplina. Ele jamais ali, ele vai fazer uma conduta que vá abonar aquilo que ele conquistou. Ele vai pensar 2 vezes. Sim. Caraca, sofri aqui, lutei aqui para perder isso que eu conquistei por causa de um desvio de... aqui ó, reto. Eu sou reto. Eu vou seguir o reto. É interessante perceber isso. E uma das coisas que a gente luta e ainda acredita na juventude, no sentido de, cara, a gente precisa orientar essa galera. A gente precisa orientar vocês. Na caminhada, eu percebo assim, a gente leva muita pancada, né? Muita pancada. Porque o jovem, ele não tem maturidade para entender a cobrança, para entender os conselhos, para entender que não tem outro caminho a não ser aquele ali. Então, muitas vezes, ele não tem maturidade para, não, sim senhor, não no sentido de ser submisso, não, né, uma submissão burra, não é isso, mas é uma submissão, é estar debaixo da missão daquela pessoa que é sua autoridade, pelo menos naquele momento ali. Falei, cara, ele tem os conselhos que vão fazer crescer e evoluir. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Matheus aqui, o Aniceto e outros jovens conquistando aos 18 anos, cara, uma estabilidade financeira e profissional, pô, mestre, é de chorar de alegria, cara. É demais, muita coisa. É emocionante isso, cara. Eu falei pro Matheus, Matheus, acabou. Acabou, tu tá bem pro resto da vida. Se você não for, tu não vai ficar milionário com isso. Mas, tipo assim... tu nunca mais vai ficar desempregado. E tu vai se aposentar como subtenente, né? Ou talvez até prova lá dentro como oficial. Acabou, cara. Tua família vai estar bem. Olha só, uma escolha.
uma escolha do Matheus, uma escolha do Aniceto, uma escolha do mestre, uma escolha minha, pode determinar toda a minha trajetória de 30, 40 anos pra frente. Não, ele muda a história da família dele. Da família dele. Ele muda a história da família de uma geração que passou, né? Porque assim, o Matheus é um... Por mais que a gente queira não entrar nessas circunstâncias, mas a vida de um jovem hoje, dentro de um corpo social, ele condiz muito da onde ele vem, do que ele viveu, da família que ele viveu, né, da história passada disso tudo. E quando ele alcança esse objetivo, você tem noção do que é o Matheus chegar e falar assim: mãe, eu vou pagar a compra do mês. Que isso, cara. Pô, é sério, isso é forte, cara. Isso é forte pra caramba. Mãe, compra o que você quiser aí, mãe. Mãe, não precisa mais ficar escolhendo o mais barato da prateleira, não. Mãe, faz aquela comida que a gente gosta. Toma o cartão, vai lá, compra lá. Ah, garoto, me leva, mãe. Pega o Uber, mãe. Ô, mãe, eu pago, mãe. Mãe, teu aniversário, mãe. Olha o que eu trouxe pra você. Entende isso? A força disso, o poder disso. Isso é Surreal. surreal. Que isso daí sai de uma escolha que a gente faz tipo, em janeiro e o resultado vem tipo assim. Mateus, isso é tão profundo porque assim, muitos jovens na idade de vocês estão querendo conquistar um espaço aí de um emprego para comprar um carro, comprar não sei o que, não sei o que. Isso tudo vai vir com vocês por consequência. Daqui a pouco vocês vão sair da tropa, sim, vão comprar o veículo de vocês, sim, vocês vão conhecer outros lugares. Isso você pode dedicar a dizer para outras pessoas que estão com vocês, falar assim, vamos comigo. Coroa, vamos. Sabe o que é isso? Você honrar pai e mãe. O Feijoli, que é uma pessoa religiosa, sabe que quando se honra pai e mãe, os seus tempos na terra se prolongam, não é isso, Feijoli? Exatamente. Então, assim, eu tenho consciência de que quando você tem essa disponibilidade de falar assim, ó, eu tive essa oportunidade de falar assim, eu pago, mãe. Isso é muito profundo. Cara, isso é uma corrente que se arrebenta, irmão. Não, eu, por exemplo, eu aos poucos eu tenho tentado conquistar algumas coisas, né? Eu, na verdade, ainda estou caminhando para minha estabilidade financeira. Mas, assim, eu acredito muito no jovem em si, nos jovens, e eu quero ver cada vez mais eles melhores. Mas o dia que meu pai falou assim, poxa, eu vou precisar ir em tal lugar, assim, não, pai, eu te levo. Pegar meu carro, falar assim, não, eu te levo, porque eu tinha tempo. Ah, mas peraí, você não trabalha? Não, eu trabalho. Só que hoje o meu trabalho como empreendedor, eu faço meu horário. Exatamente. Em algumas circunstâncias não, mas eu faço meu horário. Só que, por exemplo, o militar, que a gente sabe, vira e mexe, o cara também tem uma regalia de tempo. Tem. Tem uma regalia de tempo. E aí você fala assim, não, mãe, eu consigo ir com a senhora, não... filho, sei lá, esposa ou pai, não consigo te levar, eu vou te levar. Aí eu peguei o meu carro, levei e falei, cara, que gratificante fazer um pouco do que fizeram por mim. É o que o mestre falou, tipo assim, cara, mãe, compra aí, pega o cartão, quanto eu posso gastar? Mãe, o que você quiser gastar, se tiver aí é seu. Mano, isso não tem preço. Isso não é nem liberdade, sabe? Isso é você apenas, como eu falei com a minha mãe uma vez, eu falei, mãe, apenas eu estou devolvendo aquilo que me foi dado, né? E olha que isso não é nem o mínimo, que eu poderia querer fazer mais, né? Mas o meu discurso inicial foi assim, quando você está sentado em sala de aula, não é o seu sonho que está ali, tem muita gente sonhando, e essas muita gente que estão sonhando, ela não está te pedindo nada em troca, ela não quer nada, ela não quer o teu salário do mês que vai vir, não. Ela quer a tua felicidade de aprovação. Tem noção do que é isso? Ela quer estar feliz com a sua felicidade. Exatamente. E é isso. E não parem. Utiliza tudo isso apenas como um trampolim, um salto. É isso que mais motiva, né? Saber que você está tendo todo o apoio, etc. E para continuar estudando, para conseguir conquistar sonhos. E eu queria só acrescentar, Feijoli, porque o discurso que está sendo feito aqui é um discurso que está sendo feito para aqueles que têm o apoio. Sim. Mas tem muitos alunos, muitos apoio, amigos nossos, que não tem uma família estruturada para estar dando essa palavra, essa oração, esse pensamento positivo. Para essas pessoas que estão ouvindo a gente, que são muitos alunos nossos que estão passando por esse processo, saiba que nós sempre estaremos aqui. Sim.
além de professor, além de diretor, além de dono, eu estendo a minha pessoa física como uma pessoa para ajudar, orientar, acolher, escutar, dar uma palavra amiga. Eu sou muito contra, há uma doutrina na educação que diz que o professor não pode ser amigo de aluno. Eu discordo completamente. Eu acho que a figura de um professor, a criança quando ela é pequenininha chama a gente de tio, porque ela assimila que o professor, ele faz parte da família dela, né? Então eu acho que isso tem que ser estendido, sabe? E tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui nesse momento e vão ouvir a gente, que nesse momento pensam em desistir porque não tem apoio dentro de casa. Apenas um apoio, paga e vai, né? Não fica assim não, pelo contrário. Você tem que demonstrar, como eu ouvi de uma aluna nossa, que quando essas pessoas falam, você tem que entender que são as dores delas falando. Então não absorva isso não, ainda mais nessa semana agora, pelo amor de Deus. Entenda que aquilo que está sendo dito são coisas que são deles. São daquelas pessoas que ainda não conseguiram entender quem é você. E você vai demonstrar quem é você na sua aprovação. Que a sua felicidade, ela vai contaminar o seu lar. Ela vai expandir, vai abrir de uma tal grandeza a sua casa, a sua família, que você vai ser um exemplo a ser seguido. E vai dar tudo certo. Exatamente. E ser exemplo é influenciar e ajudar outras pessoas, né? Então fala para mim, Aniceto, pra gente dar o encerramento aí, caminhar para o final. Qual é a sua dica, a sua palavra, enfim, o seu conselho para jovens como você aí que está ouvindo a gente? Então, no começo, quando eu estava no ensino médio, etc., eu não queria muito fazer SpaceX porque eu achava que era muito difícil, que eu não ia conseguir fazer a prova, que eu não ia passar, etc. E uma das primeiras coisas que são muito importantes para quem vai começar a fazer concurso, para quem está fazendo concurso, o que mesmo o professor falou, é acreditar que é possível, acreditar que você pode fazer e que você, tendo uma rotina, planejando, você pode estar lá dentro um dia. Sim. Você pode conseguir, você tem as ferramentas, você tem os meios, você pode conseguir. Tanto, você pode não ter tanto quanto outras pessoas, mas se você fizer o possível com aquilo que você tem, é o melhor. E é muito gratificante nesse sentido. Saber que você está fazendo o melhor com aquilo que você tem. E tu, Matheus, qual o conselho para essa juventude aí? Cara, eu não tenho muita experiência de vida ainda, né? Que eu tô chegando na minha fase adulta agora, né? Tô com 18 ainda, mas, tipo assim, na parte de estudo, é você tentar buscar sempre dar o melhor de si todos os dias, ter, tipo assim, você deitar você botar a cabeça no travesseiro pensando, hoje eu dei o melhor de mim, hoje eu fiz tudo que eu podia fazer, e também, tipo, eu sempre falo com meus amigos que, cara, você tem que buscar sempre tentar o melhor material possível, você tem que tentar buscar o livro do edital, tipo assim, às vezes a gente não tem como pagar pelo livro do edital porque eles são livros muito caros, mas, tipo assim, buscar um PDF, tentar sempre buscar a melhor estratégia que vai te deixar mais perto da sua aprovação, do seu objetivo, que pode não ser um concurso militar, mas pode ser um vestibular, alguma coisa assim, que vai sempre te deixar mais próximo, tá sempre com pessoas que vão te ajudar também nessa caminhada, que ela é muito complexa. Às vezes você não quer acordar cedo, você não quer dormir mais tarde, mas você ter alguém perto de você que vai te ajudar, que vai te dar um apoio, que vai chegar e falar, pô, hoje foi difícil, mas amanhã pode ser um dia melhor. É sempre uma experiência legal de você ter alguém assim que vai te ajudar, então é isso. E acreditar, né? Que vai dar certo. É aquilo, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Estudar ainda é a melhor escolha, né? Sim, com certeza. Estudar ainda é a melhor escolha. Mesmo que você deixe de fazer coisas agora e por mais que seja difícil, doa um pouquinho, mas você deita a cabeça, é a melhor sensação que existe. Você estudou muito, que você está caminhando bastante. Show. Cara, Legal. O dia da aprovação é o melhor dia que tem, cara. Não tem como. Seu nome sai lá na listinha, né? Pô, às vezes você corrige o gabarito, você vê aquela quantidade de seus e fala, cara, eu passei. Mas quando sai o nome na listinha, exatamente. É diferente, né? Quando você procura lá seu nome, que você vê lá, pô, cara... Mamãe chora e tudo, né? Pô, cara, meu pai, que é uma pessoa que não tem, tipo assim, que não costuma demonstrar muito sentimento,
você, tipo assim, eu ligo pra ele pra contar e você vê que ele tá com aquela voz de alegria, tipo assim, cara... Tá meio embargado aqui, o cara quer chorar. Passou, sei lá o quê, conta pra todo mundo. Conta. Meio bobão, cara, é muito legal. Meu filho passou no militar, ele passou na marinha. É a melhor sensação que tem, cara, é muito bom. Legal, cara, muito legal. Dá Gente, aquela sensação de que todo esforço valeu a pena, cara, de que toda vez que você acordou cedo pra estudar, que você dormiu tarde, que você deixou de sair, que valeu a pena. ou seja, obedeceu, né, cara? Obediência precede a conquista, precede o sucesso. Obedeceu, cara, é isso. Então não adianta, eu costumo dizer que o aluno, ele tem que ter humildade para entender que ele tem que ser guiado. O cara com 2 meses de curso, 1 mês de curso, já acha que pode caminhar sozinho, e já, tapa os ouvidos assim para qualquer tipo de conselho que vai ter de diretores, coordenadores, professores, e o cara quer seguir a vida dele sozinho e vai se dar mal. Mas quando o cara para ouvir, ou seja, não adianta, cara. A gente precisa andar com os sábios, né? Pra gente ser sábio. Então, a gente tem uma galera que eu torço muito pelos jovens. Infelizmente, esses dias, perto da minha casa lá, a gente houve um assassinato lá de um garoto, de um jovem. Infelizmente, usuário de drogas, já estava totalmente controlado, dominado pelo vício, e aí, enfim, foi executado. Eu falei assim, cara, é um cara que podia hoje estar estudando, sendo aprovado aí para um concurso, uma faculdade, né? Um concurso militar, mas enfim. Então, enquanto eu puder, apesar de muitas vezes receber algo ruim em troca, né? de algumas rebeldias, né? Você sabe que tem, né? De algumas rebeldias, eu vou continuar lutando para orientar os jovens. Eu vou continuar, o professor vai continuar, apesar de muitas vezes assim, cara, eu não gosto de você é isso, você é aquilo. Cara, eu vou continuar dizendo, então tá bom, tá aqui a plaquinha, vai quem quer. Sou igual a placa de trânsito, né? Tá aqui. Olha pra mim quem quiser, mas eu vou continuar orientando o que é certo, né? Gente, obrigado, muito bom estar com vocês aqui. Eu acho que foi legal que a gente acabou partindo pro lado motivacional ali, no sentido de orientação de vida. É verdade. Muito bom. Professor Wesley, muito obrigado. Os alunos gostam muito do senhor. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui fazendo parte desse sonho. E como o Feijoli falou, caminhar com os sábios é se tornar sábio. Exatamente. Então eu falei pro Niceto uns dias desses, acho que semana passada, que ele tem um potencial visível, né? O Matheus eu não tenho muito contato, mas o Niceto, eu falei para ele, você tem um potencial muito grande. Eu acho que você tem que começar a fechar e estar mais perto de quem está buscando mais. Exatamente. Porque a gente sabe que tem grupos e grupos, né? E tem gente que está no nível que precisa estar com quem está no seu nível intelectual, tá, gente? E eu que agradeço estar aqui, recebendo essa energia super positiva, essa vibe de vitoriosos. Tanto o Vitorioso Feijoli, que tem essa instituição digna, maravilhosa, que eu referencio e indico. E vocês, assim, quando vocês conquistarem e quando vocês conquistam, a gente também conquista. A nossa bateria recarrega, né, Feijoli? Exatamente. Porque não é fácil estar nessa posição, senhores. Não é fácil. A gente é muito apedrejado, mas eu acredito e vou continuar acreditando. E sabe o que me faz acreditar, Feijoli? São os senhores que estão sentados aqui na minha frente. Obrigado por essa oportunidade. Bem, brigadão. Aniceto, valeu. Sabe que você é um cara de ouro. Eu já falei com você isso, vou repetir. Assim como o mestre falou, cara, tu é um menino assim, extremamente visível assim, o seu grau de responsabilidade. Você é diferente. Você é um cara especial. Esse aqui, falo todo dia pra ele, né? Hoje fui dar um abraço dele, quase não consigo abraçar, cara, grandão, né? Mas aí, cara, esse menino é um exemplo. Eu vou estar sempre contando a história desse cara aqui, a história do Aniceto, do Michel, do Augusto. Vou contar minha vida inteira. Eu fico feliz porque Deus me fez estar vivo para conhecer vocês. É um presente de coração conhecer vocês. É um presente mesmo ter vocês, não só como aluno, mas acho como amigo, né? Uma vez eu fui trocar uma ideia com o Matheus, falei, Matheus, tu é a minha referência, cara, não deixa entregar as atividades, cara, você não pode, cara. Tu é o cara que eu mais levanto a bola nesse curso aqui, eu não posso me frustrar. Não, Feijoli e tal. Mas ele sempre cumpriu.
Sempre cumpriu. E muito obrigado, cara. Obrigado por você existir. Obrigado por você existir. Cara, vocês são exemplo de que vale a pena continuar lutando pelos jovens e de que se vocês estão conseguindo, os outros podem conseguir também. Tá bom? Gente, brigadão aí, tamo junto. Valeu, até o próximo podcast. E é isso aí, rumo a ESA, só vejo aprovado. Escolheu impacto, escolheu? Estudar.